Olá! Hoje vamos continuar no tema de bullying e cyberbullying. Falamos no áudio anterior que o bullying ele pode ser físico, verbal ou emocional. E quando ele acontece, né? Quando alguém que sente que tem mais poder ou uma influência social, enfim, começa a hostilizar alguém que ele entende que tem menos poder, menos influência. E isso pode acontecer pessoalmente, mas que hoje a internet tem ganho uma expressão muito grande neste sentido, porque esse agressor pode se esconder aí num perfil falso, num fake. Ok, como é que a família pode ajudar, intervir nesse processo? Nós falamos de 3 sujeitos nesse ciclo do bullying. Aquele que pratica o bullying, aquele que sofre o bullying e o espectador do bullying, aquele que assiste e não toma posição, enfim. Como é que a gente pode ajudar? Acho que a primeira reflexão que nós precisamos fazer é desde a tenra infância nós estimularmos os nossos filhos a refletir sobre as diferenças e conviver com as diferenças, porque se a gente perceber as crianças brincando, quando elas conhecem amiguinhos, enfim, elas não têm nenhum tipo de preconceito. Não tem. Elas brincam tranquilamente. Elas não olham nada, nenhuma característica. Elas simplesmente querem conviver, querem brincar. E com o passar do tempo isso muda por quê? Por causa das experiências que elas têm, por causa do que ouvem, de preconceitos existentes na sociedade e que a gente precisa mudar. Por quê? Por que a gente não pode conviver com quem é diferente? Levar essa reflexão. O que te incomoda em alguém ser diferente de você? Podemos conviver normalmente. Há diversas pessoas com características físicas diferentes, isso que torna bonito, o diferente é bonito. Da mesma forma que existem pessoas mais tímidas, aquele que gosta mais de ficar quieto estudando, aquele que gosta mais de conversar, e tudo bem, tudo bem. Então, primeiro, é preciso refletir sobre isso. Pergunte mesmo, seu filho, como é que você lida? Não é? Como é para você essa diferença? E questionar mesmo. Mas antes de tudo, a gente precisa também se questionar, porque infelizmente, nós às vezes, sem querer, a gente reproduz falas que não são bacanas, né? Falas excludentes, na infância mesmo. As brincadeiras que são de meninos, as brincadeiras que são de meninas. O que é de menino? O que é de menina, gente? Então, nós precisamos nos questionar primeiro. E conversar e dialogar com os nossos filhos sobre isso, especialmente no que diz respeito à empatia. Perguntar para ele como é que você se sentiria se você estivesse no lugar de quem está sofrendo essa agressão. Então, vamos falar primeiro desse espectador. O espectador, ele é a maioria. E se ele não apoiar a atitude do agressor, não acontece, porque o agressor quer plateia, seja na internet ou presente fisicamente na escola, ele quer plateia. Se ele não tiver plateia, não acontece. Então, estimular os nossos filhos a não assistir esse tipo de coisa calado. Se ele tem medo de ir diretamente na escola denunciar, que ele chegue em casa, conte para vocês o que está acontecendo para que vocês possam agir. Mesmo que ele não esteja sofrendo o bullying diretamente, ele contar o que está acontecendo com o colega, o que ele está vendo, o que ele está percebendo. E vocês agirem na escola. Procurarem a escola, ou enfim, procurarem os pais, conversar sobre isso é muito importante, a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes
Nós, como pais, encaramos como uma brincadeira. Falamos sobre isso ontem. É uma brincadeirinha. Não, não é uma brincadeirinha, é sério. E pode ter consequências graves, como nós também comentamos ontem. E em relação àquele que pratica o bullying, também conversarmos sobre empatia com ele. Conversarmos e buscarmos ajuda. Eu sei que é muito difícil para a gente admitir ou pensar na possibilidade de que o nosso filho tem algum comportamento que não seja bacana, que a gente não considere bacana. Mas a gente precisa encarar. Pode ser que realmente ele precise de uma ajuda psicológica. Pode ser que isso venha de alguma insegurança, de alguma questão emocional que não foi trabalhada. Então a gente precisa ajudar nesse sentido também. Como eu falei, os 3 atores precisam de ajuda. E por fim, aquele que sofre agressão também precisa ser encorajado a contar para os pais o que está acontecendo. Primeiro, ter uma aceitação, aceitar as suas características, se aceitar, né? Aceitar as suas diferenças e lidar bem com isso. Desde a infância, a gente precisa encorajar os nossos filhos a se aceitar também. Porque muitas vezes, à medida que eles crescem e lidam com essas ameaças, eles se intimidam. Então, na verdade, eles precisam de encorajamento. Encorajamento, sim, para já no início das brincadeiras, quando acontecer alguma brincadeira que ele não goste, ele seja já capaz de dizer: não, isso me afetou, eu não gosto, eu não quero que seja dessa forma. Então, esse encorajamento, ele precisa ser sempre, é um ato contínuo que nós precisamos ter. É muito importante. E realmente promover espaços de diálogo com a escola, os grupos de pais, conversar sobre esse assunto. Porque, como nós falamos, a internet está ganhando um volume muito grande. Então, é preciso encorajar, sim, a gente entrar na internet e dizer: olha, meu filho está sofrendo bullying, olha, eu sei de alguém que está sofrendo bullying, e comentar sobre esse assunto, dizer o quanto a gente não encoraja esse tipo de atitude, enquanto os pais não encorajam esse tipo de atitude. É essencial que a gente comece a criar esses espaços de diálogo, não deixar só para a escola. A escola sozinha não vai conseguir fazer isso. E a gente também não deixar isso só para o jovem ou a criança lidar sozinho, porque realmente é muito prejudicial. Nós temos exemplos das consequências emocionais que uma pessoa pode carregar pela vida inteira, ou até mesmo, levar aí as consequências para inocentes, pessoas que nem têm nada a ver com o que aconteceu. Então, esse foi o nosso papo sobre bullying e cyberbullying. Eu espero que tenha ajudado vocês a esclarecer, e a gente está sempre à disposição para conversar, para trazer mais ideias. Vou trazer as dicas dos filmes também que nós comentamos ontem. Dos filmes não, comentei do de Columbine, mas tem um filme muito interessante, é uma comédia francesa, desculpe, que se chama Um Amor de Mãe. Ele traz o bullying na perspectiva dos pais. Apesar de ser comédia, é um filme muito interessante, tem um final muito, muito bacana mesmo, uma mensagem muito boa. Vale a pena vocês assistirem, trazendo essa perspectiva. E também ele molda a perspectiva do agredido e dos agressores. Então, acho que é bem interessante. A gente vai colocar essas dicas para vocês dos filmes, tá bom? Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.